É um prazer recebê-los e a gente, para dar início aos trabalhos, eu gostaria de passar a palavra para a Caroline, que vai fazer a introdução dessa mesa, e na sequência a gente apresenta os convidados e depois inicia os debates. Caroline. Olá, boa noite a todos. É com muito prazer que eu apresento a penúltima e quarta mesa da Semana de Literatura. O tema de hoje é trajetória, currículos e mercado, e visa, né, ter um diálogo com os alunos que estão cursando licenciatura, com o mercado de trabalho, com atuação na área. E a gente conta com a participação da professora Iris Rodrigues. Ela é professora de didática de filosofia e prática de ensino de filosofia na UFRJ. Também temos a participação de Celso Alexandre. Ele é formado em engenharia eletrônica e de computação pela UFRJ, pelo programa de engenharia de produção da COP UFRJ, analista de tecnologia de informação da UFRJ, pesquisador extensionista pelo Soltec na UFRJ. Além de coordenar o projeto Tecnologias da Comunicação, Democracia e Movimentos Sociais, ele também é professor permanente e vice-coordenador do mestrado em Tecnologia pelo Desenvolvimento Social, do PPG, TDS, NIDES e CT. Também contamos com a participação de Mauro Cordeiro, professor de Sociologia na Educação da Rede Pública e Privada do Rio de Janeiro. É doutor no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia do IFIX-UFRJ e mestre em Ciências Sociais pela PUC-Rio, além de também licenciado em Ciências Sociais pela Rural. É pesquisador orientador do Observatório de Carnaval do Museu Nacional da UFRJ e é associado ao RISU, que é um núcleo de estudos de ritual e sociabilidades urbanas do IFIX-UFRJ. Por último, e não menos importante, conto com a participação de William Corbo. Ele é professor do Departamento de Antropologia da UFRJ, é doutor em comunicação pela PUC-Rio, publicou o livro Paraíso do Consumo, com Everando e Marina Fried, e realiza pesquisas sobre consumo com ênfase nos seguintes temas, que é antropologia do consumo, narrativa publicitária, cultura brasileira e cultura de empresa. E é isso, agora eu passo a fala para o vai iniciar a mesa. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer, sinto-me honrada com o convite de participar dessa mesa de licenciatura. Já vou convidando todo mundo para participar do Liquifil, que ainda não tem data marcada, mas, teoricamente, nós deveríamos ter feito agora, na Semana do Professor, e não conseguimos. Vamos fazer, provavelmente, em novembro, na metade de novembro, logo depois do feriado, daquele feriado imenso que tem em novembro. Convidada para falar sobre trajetórias, currículos e mercado. Pensando em termos de trajetória, as trajetórias elas são um lançamento no mundo de cada um que está condicionado a que está. Então, as trajetórias são volúveis, no sentido em que elas são condicionadas e condicionantes, porque cada trajetória ela não serve de exemplo, absolutamente. O que eu vivi como professora, o que cada um de vocês, jovens, viveram enquanto estudantes, vai servir de nada para ninguém. Pode ficar certo disso. Não chegue para um mais jovenzinho e diga assim, olha, quando eu tinha a sua idade, aquela coisa que alguns pais ainda ousam falar, que é absolutamente inócuo, sem sentido, e que não produz um sujeito histórico, ou um sujeito social,
ou um sujeito filosófico de peso, porque ninguém faz a sua condição de estar no mundo a condição do outro. Cada um de nós é absolutamente único naquilo que é, naquilo que faz. Lendo o texto que me foi enviado, eu vi que há uma proposição tipo provocação, dizendo que o que ciências sociais para quê? Ouvimos muito isso. Para que serve a filosofia? O estudante, quando ele sai do IFIX, com toda a pompa e circunstância de ter cursado uma excelente escola, de ter o segundo melhor curso de pós-graduação do país, que é o da filosofia, ele vai se defrontar com as dificuldades rotineiras de estar no mundo profissional. Como é que é um estar no mundo profissional para um filósofo? Ou, de resto, para qualquer um que se aventure nesse país sem teoria acerca das ciências humanas? É igual a de todo mundo. Não há que dramatizar, principalmente porque, se você é da filosofia, você não pode ser dramático, você tem que ser trágico. A filosofia não é dramática, a filosofia é trágica. Foi. Não tem. Somos livres para gestar a nossa própria produção, o nosso próprio conhecimento. Daí que, se você pensar em termos de profissão, você vai ser o quê? O que você quiser. Nesses quase 40 anos de UFRJ, coisa que eu me orgulho muito, quer dizer, 40 anos como professora, falta o restante como graduanda, licencianda e pós-graduanda. Aí dá uns 50 ou mais. Eu aprendi que quando nós encontramos um ex-estudante de filosofia ou um eterno estudante de filosofia ou de ciências sociais, durante muito tempo eu fui chefe de departamento e substituí professores e dava aula para todo mundo, para química, física, matemática, biologia, e ciências sociais também. No IFIX, agora que nós mudamos para o IFIX, estamos direto lá no IFIX, nós demos aula também de profissão docente para o pessoal de ciências sociais e de história. E nós encontramos esses estudantes com o olhar meio perdido, como quem diz, em que é que eu fui investir? É um entendimento pequeno de um mundo de possibilidades. Como eu dizia, nesses quase 40 anos de UFRJ, eu tenho um estudante que atua como assessor no Palácio do Planalto. Inclusive, uma vez eu detectei a letra dele em um discurso proferido por um presidente e chamei a atenção, liguei para Brasília e chamei a atenção. Você não deve pôr na boca de outro aquilo que você pensa, não? Mas, segundo ele me disse, a função de assessor é exatamente essa: é preparar o discurso para que outro o faça, é preparar as
as planilhas, é preparar as decisões para que o outro tenha essa decisão em mão na hora precisa. Eu tenho ex-aluno que trabalha na Rede Globo de televisão, vários. Alguns trabalham como redatores de texto, trabalha com redatores de texto. Tem um ex-aluno que trabalha na Câmara dos Deputados estaduais aqui no Rio, né? Tem um ex-aluno que dá aula, que vai para a escola. Aí você se defronta com uma instituição chamada escola. E essa instituição, ela tem um peso cultural. Como vamos organizar a visão de escola na atualidade, quando muitas vezes pensa-se a escola apenas como espaço do ensino? Como vamos trabalhar a instituição escola hoje, aliar esse conceito de instituição de ensino, quando o ensino pode ser feito remotamente, pode ser feito apertando um botão de um computador? É começar a pensar que a máquina não produz. É começar a pensar o que é que eu, enquanto profissional, eu produzo. Eu não produzo bens. Eu não produzo uma geladeira, uma lâmpada, um computador, um livro. Eu não produzo. Eu não produzo bens. Eu trabalho para produzir o quê? Qual é a minha função? Efetivamente, a gente diria que a produção do professor destina-se a hominizar, ou seja, tornar humano alguém. Alguém que nasce, acabou de nascer, e vai para uma instituição chamada escola para tomar conhecimento, como dizia um dos tripés da sociologia, o Auguste Comte. A educação faz com que o homem seja sociável. Ele socializa o homem, ela socializa o homem. Mas ela socializa de que maneira? Fazendo-o reproduzir mitos, ritos. Não. A escola, ela é uma instituição, conforme diz um famoso atualmente que se declara educador, ele diz que qualquer um pode se auto-ensinar, que a escola não é necessária no contexto da humanidade no século XX. E ele repete um velho chavão logo na introdução de uma das obras que ele tem, que ele diz que nós temos uma clientela. Aluno meu que chamar aluno de clientela já perdeu, assim, a minha simpatia. Já vou logo dizendo, clientela o quê? O que você está vendendo? Não que eu seja contra vender alguma coisa, não, na boa. Mas, por favor, chamar estudante de clientela, para mim é assim, pá, bateu. Mas esse notório educador de hoje repete um velho chavão, como eu dizia, que é o chavão de dizer que nós temos uma clientela do século XXI, que é educada por professores formados no século XX em uma instituição do século XIX.
e que a proposta dele, e ele chama Educação Fora da Caixa, né? Não sei se vocês conhecem os sites, os blogs que tem por aí com Educação Fora da Caixa, em que você tem toda uma metodologia para você aprender sozinho, que é o que eles também chamam, e aí são outros pensadores que dizem, pensadores da educação atual, que dizem que o homem pode se autoeducar. Então, qual a mensagem que você passaria para um estudante de ciências sociais, filosofia, história, antropologia, psicologia, pedagogia, todas as ciências humanas que nós temos, quando nós dizemos isso? Nós dizemos que ele não tem um espaço a ocupar no chamado mercado de trabalho. E isso é ilusório, isso é falso. Porque um filósofo, um sociólogo, um antropólogo, um psicólogo, ele tem sempre um espaço a ocupar, porque ele tem uma gama tão grande de conhecimentos que não se fixam apenas num objeto. O filósofo, ele não pega um objeto e trabalha esse objeto a partir da observação, da experimentação, da demonstração, e, terminado aquele trabalho, aquele objeto é descartável, vamos partir para outro. Não, o filósofo não atua assim. Há sempre algo a descobrir num pedaço de giz. Como você vê o pedaço de giz? Como você encara uma fala, um discurso, um símbolo criado por algum homem? A capacidade de simbolizar, que é prioritariamente humana, ela é imensurável. Como eu simbolizo, não é a mesma maneira que cada um de vocês simboliza. Isso é matéria para se trabalhar, tanto em psicologia, como em filosofia, como em sociologia, como em pedagogia, como em todas as ciências humanas. Nós temos a capacidade de ouvir o outro, e aí vem um detalhe muito interessante, que é o outro, essa instituição maravilhosa que hoje em dia está sendo tão jogada fora, descartada, anulada, que é o outro. Por que o outro? Porque, sendo bastante sartriana, eu devo dizer que o outro é o meu inferno. No entanto, o outro abre para mim a porta do prazer e da instância suprema de existir para o mundo de prazeres. O outro me faz desejar, e é a esse outro que eu dirijo o meu trabalho. Se não existisse esse outro, quem seria eu? Vivendo num mundo que foi construído até a partir de uma bandeira positivista, onde você tem que mirar a universalidade, a unidade do objeto a ser estudado. Quando nós começamos a entender, a trabalhar com filosofia, principalmente com os jovens no ensino médio, que é um direito que estão querendo gradativamente nos caçar,
né? A lei, vocês sabem, a lei que modificou a LDB, retirou a obrigatoriedade de filosofia e sociologia no ensino médio. Agora, a BNCC, a Base Curricular Nacional Comum, também está querendo retirar os conteúdos das ciências humanas, não é só da filosofia, são as ciências humanas que estão adquirindo uma visão diferenciada a partir da BNCC, que foi assinada lá atrás por um presidente, e depois que esse presidente saiu, até agora não foi executada, não foi afirmada nem pelo Conselho Nacional de Educação, nem pelo Ministério da Educação, que a gente atualmente não sabe nem se existe, né? Porque é um entra e sai que parece até entrada de hotel, e ninguém sabe o que dá. Você entra na página do MEC, pega lá, coloca BNCC Ensino Médio. Não tem nada, não aparece nada. Daí, como é que você vai montar um currículo? Como é que você vai montar um programa para trabalhar essas crianças, esses adolescentes no ensino médio, sem uma diretriz que nos conduza a algum ponto? Na hora em que você planeja o seu conteúdo curricular dentro da escola, efetivamente nós nos acostumamos a ter uma diretriz, a ter uma base que nos guiasse a fazer isso. Criamos os parâmetros curriculares nacionais. O professor Paulo Renato de Souza, quando era ministro da Educação, fez uma ampla propaganda, investiu tudo do Ministério da Educação em cima dos parâmetros curriculares nacionais. Depois, os parâmetros curriculares nacionais tinham 10 anos para serem modificados, para serem atualizados, não foram. Aí criaram a BNCC, que é uma proposta que está, inclusive, na Lei de Diretrizes Básicas de 96. Deveria, em 20 anos, o Brasil deveria ter uma base curricular nacional comum. Ninguém fez Com nada. licença, Iris. Pois não. Só para avisar que faltam só 5 minutos para sua fala. Tá, ok, querida, vou procurar respeitar. Obrigada. E, a partir daí, criaram a BNCC da educação infantil, o que é mais engraçado. Eu nunca vi base curricular de educação infantil. A educação infantil é um link da educação, é a entrada do recém-nascido no berçário, na educação infantil, para trabalhar o quê? Quais são as habilidades que se trabalham na educação infantil? O que é que se trabalha na educação infantil? Basicamente, você vai trabalhar o psicoafetivo, o psicomotor, você vai fazer esse movimento de transição entre a casa, o afetivo familiar e a escola, a criação do espaço social pela criança a partir dos 7 anos, que é quando ela abandona a pré-escola e entra no ensino fundamental. Então, você faz uma BNCC para a educação infantil, faz uma BNCC para o ensino fundamental, aí começa a briga. Faz uma BNCC para o ensino médio. O presidente da República assinou, em 2000
18. Em outubro de 2018, assinou a BNCC. Em 2019, mudamos a cabeça do governo, e eu digo sempre, em todo lugar que eu falo, nós só teremos uma educação efetiva, uma educação que alavanque mesmo a cultura do brasileiro, quando a educação deixar de ser um problema de governo. A educação não pode estar atrelada a governos, a ideologias. A educação, ela tem que ser um construto do Estado. O Estado tem que ser responsável pela educação, tem que ser responsável pela saúde. Não podemos deixar a educação e saúde, por exemplo, nas mãos de um governo que é uma coisa transitória. O governo se vai, daqui a pouco se vai, entra outro, e aí derruba tudo, começa tudo de novo. É essa angústia, meus queridos meninos e meninas, que se vive em educação. Se vocês vão investir em educação, se não vão investir em política, em projetos econômicos e outros projetos mais com as ciências humanas, que é perfeitamente factível de ser feito, vão investir na escola, vamos batalhar. Eu estou indo embora, daqui a pouco, daqui a um ano, o sistema me expulsa, que eu faço 75. Então, daqui a pouco eu estou fora. Passo a bola para vocês. Vamos batalhar para que a educação seja uma produção, uma construção do Estado brasileiro, e não um programa de governo. Isso não tem sentido. Muito obrigada, agradeço a vocês por me ouvirem. Muito obrigada pela fala. É importante ouvir, né, ter esse prazer de estar aqui presenciando. E agora, dando continuidade à mesa, eu convido o Mauro para estar falando. Bem, primeiramente, boa noite a todos e todas. Gostaria de mais uma vez agradecer o convite para participar dessa mesa, num evento tão importante como a Semana de Licenciaturas da UFRJ, aproveitando também para parabenizar os organizadores, saudar os colegas que também compõem essa mesa virtual. Vivemos um ano extremamente difícil, marcado pela tragédia dos milhares de mortes pela Covid-19, e essa conjuntura nos impôs medidas, cuidados e um distanciamento que tornou ainda mais importante o papel da tecnologia, tanto nos relacionamentos pessoais quanto profissionais. E aqui estamos, mesmo diante de todas as adversidades do contexto, realizando essa semana, que é uma grande iniciativa, um evento de grande valia aos licenciados e também a todos aqueles que se interessam pela realidade da docência. É sempre um prazer poder dividir com colegas, tanto professores e professoras, quanto estudantes, e aí principalmente estudantes, um pouco das percepções e das reflexões acerca desses assuntos, né? Sobretudo trajetória, currículos e mercado, que é o tema da mesa de hoje. Então, aqui nessa mesa, eu compreendi, quando vi a formação da mesa, que o meu papel, né, me caberia justamente como licenciado em Ciências Sociais e também professor de Educação Básica, atuando tanto na rede pública quanto na rede privada no momento, o papel de dividir um pouco da minha experiência, né, para a partir dela levantar questões que sejam pertinentes e produtivas para um debate mais amplo entre os presentes. E aí, partindo da fala da professora Isis, fugindo de uma ideia da minha trajetória como uma exemplaridade, como regra, visto que isso é impossível, mas a partir da minha experiência, deixando claro que ela é particular e tem limitações, traçar algumas reflexões sem qualquer intenção de generalidade, né? Então, já adianto que essa vai ser uma fala breve e também objetiva, cuja intenção é pensar
sobre a relação entre currículo e prática nas licenciaturas, de forma geral, a partir do caso das ciências sociais, e pensar o mercado profissional, né, dos cientistas sociais. E aí eu gostaria de destacar esse ponto. Eu estou aqui para trazer algumas questões, muito mais para a gente pensar junto, do que para trazer respostas para as tantas incertezas que rondam o percurso de um estudante de ciências sociais, como eu também fui, né? Incertezas com as quais eu convivi durante toda a minha jornada, e algumas delas, pasme, eu ainda convivo. Então, é muito mais trazer elementos para que a gente possa pensar, discutir, debater, do que necessariamente responder aquelas incertezas que estavam no texto base do evento, da mesa de hoje. Então, eu gostaria de começar dizendo que eu estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, na Baixada Fluminense. E eu trago esse dado que eu considero fundamental na compreensão da formação profissional, a instituição formadora, visto que existem diferenças importantes entre os cursos, e aí pensados tanto no currículo quanto nas possibilidades de inserção profissional, de acordo com a instituição em que se estuda, em que se forma. Eu fui cursar Ciências Sociais na Rural em 2011, e significava dizer à época que a minha turma era a 5ª turma de um curso, numa universidade que tinha uma tradição em cursos, sobretudo na área das agrárias, enfim, e que estava vivenciando um período produtivo de criação de novos cursos, sobretudo nas humanidades. Então, era um espaço muito rico de debate, de efetivação de uma nova graduação, de um novo curso, nesse contexto de expansão no ensino superior, através de políticas públicas como o Reúne. E hoje, quando eu olho para trás, e aí já convivendo com colegas que tiveram a oportunidade de se formar em outras instituições, eu enxergo que essa minha formação em ciências sociais na Rural, ela foi muito diferente da de outros colegas, né, que se formaram em instituições como a FRJ, como a UF, como a PUC, enfim, outras universidades. E eu acho que devemos sempre trazer essa questão à pauta. Embora, quando a gente pense num currículo de uma área, existem, lógico, questões que são comuns, são pontos obrigatórios, incontornáveis para a formação de um profissional, por exemplo, na área de ciências sociais, as universidades têm cursos que estão produzindo também profissionais que são distintos, porque as universidades são diferentes. E eu acho que essa é uma questão importante. A experiência de cursar uma graduação na FRJ, ela é radicalmente diferente de cursar uma graduação, ainda que no mesmo curso, na UF ou na própria Rural. E existem vários fatores que contribuem para isso. Um deles eu acho que é a questão geográfica, né? A territorialidade. E aí, se a gente pensa, por exemplo, a UFRJ, o IFIX, ele está no coração da capital do estado, né? A Rural, por exemplo, está na Baixada. A PUC é uma universidade, estou falando da PUC porque é uma universidade que eu também tive a oportunidade de cursar, está na Zona Sul, você tem a UF Niterói, enfim. E aí os alunos eles vão vivenciar a sua própria formação de uma maneira específica em relação a essas territorialidades. O contexto local também vai influenciar decisivamente esses ambientes, sendo fator relevante para a formação, que nem sempre a gente incorpora na análise dessas trajetórias profissionais. E essas trajetórias vão ser diferentes. Então, eu estudei em Seropédica, eu morava na cidade para poder cursar a universidade, militei no movimento estudantil e a minha formação como cientista social, ela é fortemente influenciada por esse contexto dessa cidade que está na Baixada Fluminense, que tem as suas demandas específicas, as suas questões, enfim. Esse cenário local, ele influi decisivamente na formação. Inclusive porque essa formação é ampla. A vivência da universidade contribui muito nessa construção profissional, para além, obviamente, do currículo. Outro ponto, para pensarmos a influência da questão geográfica, está relacionado ao próprio mercado, né, assunto dessa mesa. Durante a minha graduação, eu sempre fui muito atento a editais e processos seletivos. Por vezes eu sabia, eu descobria processos, estágios e oportunidades para estudantes de ciências sociais, mas que se concentravam no centro do Rio de Janeiro. Isso fazia com que nós, da Rural, por exemplo, tivéssemos pouquíssimas condições de disputar essas vagas, porque, além de tudo, o curso era vespertino, fora a própria distância, enfim. Tem até uma questão econômica. Você está disputando uma vaga para um estágio, se você precisa de mais passagens para se locomover, você está numa condição de disputa com seus concorrentes menos vantajosa. E aí isso fez com que a principal forma de ocupar ou de conquistar ocupações remuneradas, né, no ambiente de um estudante de ciências sociais, na minha experiência na Rural, eram os próprios editais da universidade.
Então, editais para monitoria, para iniciação científica, projetos de extensão, enfim. Enquanto estudante, justamente também por essa questão territorial, a própria universidade era a principal possibilidade de conquistar alguma remuneração, algum tipo de inserção profissional. A segunda questão, pensando a diferença entre as universidades, que eu também julgo importante, é o corpo docente. Cada instituição é formada por pessoas, né, por sujeitos. Se pensarmos os cursos de ciências sociais nas diferentes universidades, cada uma tem um corpo docente. Estou falando do curso de ciências sociais, mas também se aplica a história, filosofia, enfim. Cada um dos cursos nas universidades tem uma quantidade de grupo de pesquisa, com as suas linhas de pesquisa que são diferentes, tem programas, ações. Isso também é um fator no perfil profissional a ser formado. Os debates, as questões, os pressupostos, uma espécie de linhagem, que embora seja plural em todas as universidades, né, você tem uma pluralidade, uma diversidade, também varia de acordo com a instituição. Eu considero que essa relação com o corpo docente ela é parte central da formação de um profissional, sobretudo nesses cursos das humanidades, né? Então, atuar em um grupo de pesquisa, fazer iniciação científica, ser orientado, participar de eventos, tudo isso vai nos construindo. E essas construções individuais são diretamente relacionadas a esse ambiente, à universidade, aos professores, aos grupos ali, as atividades que são realizadas naquele espaço. Lógico que existem possibilidades de trânsito, mas o que eu quero pontuar é que um perfil de um corpo docente marca um perfil de um curso de graduação, logo de uma experiência de formação que vai ser variada de acordo com a instituição. Terceiro fator, que é o que mais interessa para essa mesa, é evidentemente o currículo. Pensando aqui o currículo como algo vivo, né? Como algo construído, produto de debate, de disputas, ou seja, uma construção coletiva atravessada por várias questões e que vai produzir uma estrutura. E cada universidade vai ter um currículo, mesmo se a gente está falando de um mesmo curso. Cada uma vai privilegiar algum aspecto em detrimento de outro. Mas é sempre bom lembrar que existem diferenças que são relevantes nos currículos. Pensando aqui o exemplo dos currículos de ciências sociais das universidades do Rio de Janeiro, que eu tenho mais proximidade. Então, a gente forma cientistas sociais, licenciados em ciências sociais, enfim, no estado do Rio de Janeiro, produzindo diferenças como estudantes de graduação em ciências sociais que se formam sem escrever trabalho monográfico. Tem curso que valoriza a inserção dos graduados em grupo de pesquisa. Outros têm currículos que contribuem, conferem mais importância para as disciplinas optativas, sendo mais abertos. Enfim, o que eu quero dizer, enfatizar, é que sobre essa mesma denominação de licenciados em ciências sociais, existem profissionais formados por currículos que são bastante diferenciados. Na minha formação da Rural, eu considerei sempre ter sido um privilégio por ter um corpo docente relativamente jovem, né? Produtivo, aberto, que ouvia as nossas demandas, já que o curso estava em construção. Eu sempre considerei isso um fator positivo. Lá eu tive a oportunidade de ter na graduação uma disciplina obrigatória de pensamento social asiático e africano, que foi excelente. Em comparação a outros colegas, isto foi um ganho. Mas outros, em contrapartida, tiveram mais possibilidade de fazer disciplinas optativas variadas, tendo contato com bibliografias mais específicas dos seus campos, de forma mais aprofundada. Ou seja, existem diferentes escolhas na construção de um currículo que precisam ser entendidas na sua importância formativa e na configuração de um panorama plural da própria área. Então, existem diversos currículos de um mesmo curso. Então, em relação aos currículos, porém, eu acho, sobretudo pensando nas licenciaturas, existe um fator que eu considero comum a todos, que é justamente a dificuldade de um diálogo, de uma relação entre escola e universidade, ou seja, dizendo de outra forma, em todos os currículos de formação de licenciados, existe uma grande dificuldade que é justamente na esfera da formação do professor, nas disciplinas de ensino, nas atividades, na formação, na aprendizagem de como ensinar. Existe, para mim, uma questão comum aos currículos, que é a dificuldade de construção de experiências ricas que forneçam aos graduandos possibilidades de desenvolvimento da docência ainda na universidade. Na minha experiência pessoal, não foi através de nenhuma disciplina pedagógica ou laboratório que, de fato, tive oportunidade de desenvolvimento de habilidades relacionadas à docência, mas sim através da minha atuação no PIBID, Projeto de Bolsas de Iniciação à Docência,
onde durante um ano pude vivenciar a sala de aula de uma forma estruturada, orientada, supervisionada, como em nenhum dos 4 estágios obrigatórios que a gente tem que concluir para se formar, eu tive. Então, iniciativas como essa, do PIBID, que mudou, né? Agora, se não me engano, chama Residência Pedagógica, são fundamentais, mas não cobrem todos os estudantes, não atinge todos os licenciados. Eu sei também que existem experiências distintas em relação ao projeto, como em qualquer prática, enfim. Não estou trazendo a minha experiência individual como régua, mas apenas pensando a partir dela alguns fatores. Durante a graduação, nós vivemos um descompasso, enquanto licenciados, de aprender o máximo das teorias, dos debates, das contribuições, dos pensamentos, das mais variadas vertentes de pensamento, enfim, dos mais variados autores, como essencial para uma formação de qualidade, né, efetiva, como cientista social, como filósofo, historiador, enfim. Enquanto a formação docente, de forma geral, ocorre em disciplinas isoladas dos departamentos de educação, com pouca ou nenhuma articulação com as matérias obrigatórias dos cursos. Então, é como se nós fizéssemos 2 graduações em separado. Uma para ser cientista social, historiador, filósofo, e outra para ser um licenciado. Mas, na verdade, nós nos formamos como licenciados em ciências sociais, ou história ou filosofia. E o mercado, né, pensando aí o mercado de trabalho, para nós, enquanto profissionais, é quase exclusivamente, aí eu estou falando mais da experiência das ciências sociais, associado à docência na educação básica. Ao passo que boa parte dos formados sai da universidade sem jamais ter tido a oportunidade de lecionar, nem nos estágios, nem em qualquer outra possibilidade, se nós pensarmos de forma majoritária. O que é um grande problema, visto que estamos reforçando a ideia de senso comum de que a docência seria uma habilidade inata, né, a ser desenvolvida por uma experiência livre, quando eu compreendo que, na verdade, existe uma quantidade gigantesca de materiais, estudos, obras produzidas sobre a experiência docente que podem subsidiar a formação de novos professores ainda na universidade, em experiências e espaços que talvez precisem funcionar menos como disciplinas, sala de aula, leitura e debate de textos, e talvez mais como atividades de extensão, projetos direcionados, dialogados, supervisionados sobre a experiência docente. No meu currículo, por exemplo, da Rural, tinha uma disciplina de ensino de ciências sociais, que era uma espécie de mesa redonda, onde debatíamos textos que falavam de experiências docentes e trazíamos questões sobre os nossos estágios. É lógico que esse é um espaço importante de reflexão, mas nós ainda carecemos de outros em que, de fato, possamos experimentar a docência de alguma forma e debater essas experiências dentro da universidade, e não apenas quando saímos já para o mercado de trabalho. Na área de ciências sociais, mais especificamente, esse cenário ele ainda é mais complexo devido às dificuldades de um mercado que é extremamente limitado. É bom que se diga, existem possibilidades para além da docência? Sim, tanto no Estado quanto na iniciativa privada. Existem concursos públicos, alguns poucos, exclusivamente destinados a cientistas sociais, e outros mais amplos em que a própria formação em ciências sociais habilita e permite a participação. E tem também a inserção de profissionais da área em empresas, que é algo ainda muito tímido, mas que de fato existe e é bom que se diga. Talvez isso nos ajude a entender como a própria opção pelo bacharel ela é cada vez mais rara. Na UFRJ, são 2 cursos distintos, né, tem entradas diferentes, mas em várias universidades, eu diria que na maioria, na minha própria universidade, na Rural, existe um ingresso único em ciências sociais, e aí você tem um momento do curso que deve optar pelo bacharelado ou pela licenciatura. E aí a grande maioria dos discentes... Faltam 5 minutos. Beleza. Faltam 5 minutos. No final. Obrigado. E aí a maioria dos discentes acaba optando pela licenciatura. Não necessariamente por um apreço à docência, e é bom a gente pensar nisso, mas por vislumbrar na docência uma maior possibilidade de inserção profissional enquanto cientista social. E quando falamos dessa inserção no mercado, no único mercado que se apresenta, que é o da docência na educação básica, as coisas também não são simples. A disciplina, que voltou a ser obrigatória em 2008, né, tem na grande maioria das escolas particulares apenas um tempo de aula. Isso para não discutir reforma do ensino médio, a própria BNCC, que apareceu na fala da Iris.
Era assim também nas escolas do Estado, né, na rede pública, apenas um tempo, o que foi revertido após uma greve da educação garantindo o mínimo de 2 tempos a todas as disciplinas. Falando das escolas particulares, sendo apenas um tempo de aula, esses tempos eles acabam sendo acumulados por profissionais de outras áreas de formação, como professores de história, ou o que acontece muito, que é o único profissional a acumular a docência de sociologia e filosofia. E eu acredito que também vale destacar que a nossa área, o nosso campo, é um campo onde a formação profissional ela é bem acima da média, inclusive pela escassez das possibilidades de inserção profissional. Cientistas sociais investem mais e mais na formação acadêmica, através do mestrado, do doutorado, isso também se aplica a historiadores e filósofos, e não podemos deixar aqui de pensar como essa escolha pela carreira acadêmica, pelo mestrado, pelo doutorado, ela também é uma escolha profissional, no sentido de que, ao ser aprovado, com a possibilidade de conseguir uma bolsa de agência de fomento, esse estudante, cientista social, historiador, filósofo, estará, além de tudo, além de ampliar sua formação, garantindo a sua própria subsistência, né? Pensar no mestrado e doutorado como formação, mas também como trabalho. E é inegável que eles acabam se tornando na principal fonte de renda desses estudantes que não conseguem uma rápida inserção profissional em muitos casos. Eu consegui minha primeira oportunidade como professor graças a uma indicação de uma amiga do mestrado, que conhecia uma diretora escolar que estava procurando um professor de sociologia e filosofia. Então, eu tive que recusar assumir filosofia por não ter a formação, mas isso não é uma prática. O meu currículo profissional, nesse sentido, onde eu estudei, o que eu fiz, o que eu produzi, pesou muito pouco. O que pesou nesse caso específico foi uma indicação, justamente por ser um mercado reduzido. A disciplina ainda enfrenta fortes resistências por parte das direções escolares, algumas coordenações, sua importância é questionada, os tempos são fracionados, a preferência é sempre por ofertar a um professor da casa, independente da sua formação, o que só é possível também graças à não exclusividade e à baixa fiscalização, ao mesmo tempo em que os alunos, geralmente, têm uma relação extremamente positiva com a disciplina, ela desperta interesses e paixões no corpo discente. Então, eu queria encerrar minha fala, minha exposição aqui nessa mesa, ressaltando alguns pontos que eu já abordei só para reforçar. Primeiro, acho que é entender que existem diferenças entre currículos de acordo com as instituições, e estas precisam ser mais percebidas para entendermos os diferentes perfis de licenciados em ciências sociais que produzimos, né? E é uma pluralidade que eu considero, inclusive, enriquecedora. Segundo ponto é pensarmos coletivamente como podemos construir um currículo nas licenciaturas que, de fato, ofereça melhores condições de formação aos estudantes, que avance no sentido de aproximação dos debates acadêmicos com as necessidades da vida em sala de aula. Ao mesmo tempo, também pensar mais profundamente o próprio bacharelado, né? O curso, o perfil do curso, enfim. Terceiro ponto é a constatação de que o mercado hoje, para cientistas sociais, ele é limitado. Falando da iniciativa privada, ele existe de forma mais clara na docência, na educação básica, o que já evidencia o porquê dessas escolhas majoritárias pela licenciatura. E para fechar, pensarmos como, mesmo no mercado da educação, pensando a educação como esse mercado, né, nós profissionais das ciências sociais ainda lutamos para garantir uma maior valorização à nossa disciplina e também um reconhecimento exclusivo dos habilitados para lecionarem a disciplina, né? Eu acho que era isso que eu gostaria de contribuir hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Mauro. Nós que agradecemos. E agora, dando continuidade na mesa, eu vou dar o William Cooper. Olá, boa noite a todos. Primeiro, está todo mundo me ouvindo? É sempre bom. Obrigado, o Mauro avisou ali. É sempre bom perguntar isso, né? Porque nesses tempos a gente sai falando e o som está desligado e vai embora. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar desse evento. É um prazer estar aqui com os colegas discutindo esse tema que, para mim, é um tema muito relevante, assim, desde que é um tema que me acompanha, eu acho que desde da minha graduação, assim, pensar a inserção, no caso específico, dos cientistas sociais no mercado de trabalho, né? Que trajetórias são possíveis, quais são os problemas e as possíveis correções de currículo para que cada vez mais cientistas sociais ocupem espaços efetivos na nossa sociedade, né? Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer, assim, porque é um tema que me toca muito, assim,
e é uma discussão que eu gosto muito de fazer. Assim, quando eu sou professor no IFIX há pouco tempo, né? Eu fiz a minha graduação no IFIX em Ciências Sociais, me formei em 2010, final de 2010, e fui fazer a graduação, o mestrado e doutorado em comunicação na PUC. Fui lá, terminei o doutorado em 2018, e em 2017 eu virei professor substituto no departamento de Sociologia, e logo em seguida acabei o doutorado e fui aprovado no concurso de professor efetivo do departamento de Antropologia. Então eu estou aí como professor efetivo há 2 anos, alguma coisa, no IFIX, no departamento de Antropologia, né? E aí eu queria destacar algumas coisas, assim, pensando essa atuação do cientista social para além da sala de aula. Eu acho que essa é a contribuição que eu posso trazer aqui. Eu entrei na UFRJ numa época que você entrava no bacharelado e aí você podia fazer a licenciatura depois, 2 anos depois. Quando você terminava o bacharelado, você podia pegar e terminar em 2 anos a licenciatura, ou 1 ano, era uma coisa assim. Eu acabei não fazendo porque eu passei no mestrado e preferi me dedicar exclusivamente ao mestrado e tal. Então, eu acho que a contribuição que eu posso trazer aqui, até pela minha experiência, né, que acho que não é exemplo, nem é inspiração para nada, mas é o lugar que eu posso falar, assim, as coisas que eu vivenciei e que me fizeram pensar algumas questões para a gente pensar essa inserção do cientista social para além da sala de aula, para além da vida acadêmica. Primeiro ponto é que eu acho que essa não é uma discussão, assim, não é um tema, porque algumas vezes eu falo sobre isso e tal. A gente fez alguns eventos no IFIX no ano passado, antes da pandemia, tentando trazer cientistas sociais, antropólogos, antropólogas, historiadores, sociólogos, que trabalham em outros lugares, né, para além da vida acadêmica, que trabalham em empresas, organizações não governamentais, no setor público, em diferentes áreas, e eu sinto que muitas vezes fica parecendo que jogar a responsabilidade no indivíduo, né? Do indivíduo encontrar os seus caminhos e tal. Eu queria deixar bem claro aqui no início que eu acho que isso é uma responsabilidade não dos alunos. Assim, os alunos têm que pensar suas trajetórias, sem dúvida, mas cabe a nós, docentes, que estamos numa posição de protagonismo, eu acho, no campo das ciências sociais, né? Que somos professores de grandes universidades, enfim, pensarmos essa atuação do cientista social para além da academia. Eu acho que isso é necessário até mesmo para a sobrevivência da área, né? Mudou muito o perfil do aluno de ciências sociais do que era nos anos 70 e 80, que eram setores da elite brasileira que conseguiam, claro, tinham outros setores também, mas em sua maioria pessoas da elite que conseguiam ficar mais tempo dedicadas ao estudo, né? Fazer um mestrado, doutorado e tal. E eu acho que tem uma mudança nesse perfil e, assim, cada vez mais eu vejo, conversando com meus alunos, a necessidade de trabalhar, né? Eu preciso trabalhar, até mesmo se eu quero construir uma carreira acadêmica, que eu vou fazer mestrado, doutorado, enfim, eu preciso construir também mecanismos de sustentação, para que eu consiga fazer esse mestrado e doutorado num cenário cada vez mais escasso de bolsas, né? De corte na educação, de sucateamento da educação pública, que vem com muita força nos anos 90, depois tem um investimento mais forte, mas agora está voltando isso, né? Nos últimos anos, muito forte. Então, é preciso construir alternativas para isso, né? Até para quem quer ter uma trajetória acadêmica mesmo, assim, quero fazer um mestrado, doutorado, quero dar aula no ensino básico, quero dar aula na universidade, enfim, o que for, né? Então, eu penso muito isso, assim, porque isso esteve envolvido na minha formação, né? Eu me formo em Ciências Sociais e eu vou fazer um mestrado e eu não tinha bolsa no mestrado. Então, eu precisava pensar como é que eu ia garantir sustento para não ficar também na dependência de pai e mãe. Não é um negócio que nem dava e nem é um negócio que a gente quer, né? A gente quer cada vez mais construir nosso caminho, enfim. E eu acabei descobrindo um universo de atuação, não que assim eu descobri, ninguém sabe disso, é um segredo meu que eu vou contar para vocês aqui agora e tal, mas nesse momento que eu vou para que eu vou fazer um mestrado, doutorado, que eu começo a tomar contato com
possibilidades de inserção do cientista social, da antropólogos, sociólogos, historiadores, então começa a pesquisar muito sobre isso em outros setores, né? Então, eu tive uma experiência de trabalhar com consultorias, pesquisas para entes privados, para empresas, enfim, que era uma ferramenta, nem era um negócio que eu gostava muito no início, assim, mas era necessário para que eu pudesse fazer um mestrado, para que eu pudesse fazer o doutorado, né? Então, eu fiz consultoria para empresa de moda, estudar cultura da empresa, tentar entender o ambiente empresarial que estava ali, como é que os funcionários se relacionavam com a marca, a perspectiva que eles tinham sobre a empresa, sobre a chefia e da própria chefia sobre os funcionários. Então, fiz vários trabalhos desse tipo no período do mestrado e doutorado, mas tudo indo muito assim, né, sem refletir muito sobre isso. E a partir do momento que eu viro professor na casa, né, no IFIX, retorno ao IFIX para ser docente, eu começo a me debruçar sobre isso, porque eu vejo que há uma demanda nos estudantes de inserção. Tem gente que não quer dar aula, quer só usar essa reflexão que faz as ciências sociais para atuar de outras formas no mundo, né? E eu começo a ver que fora do Brasil, assim, e há estudos sobre isso fora do Brasil e tal, há uma preocupação muito grande, assim, quando você pega o campo da antropologia, que é o que eu me dedico mais a estudar essa inserção, mas a gente pode pensar sociologia também, história da mesma forma. Há uma preocupação muito grande até das entidades, assim, a Associação Americana de Antropologia, a Associação Americana de Sociologia na Europa, enfim, uma preocupação com uma antropologia prática, com uma sociologia prática, com a atuação desses cientistas sociais no mercado de trabalho para além da docência. Então, eu começo a descobrir histórias assim, que são muito interessantes, que mostram como em várias das grandes empresas que a gente toma contato aí na nossa experiência, assim, a gente está usando aqui o Zoom, né, o aplicativo para poder, uma ferramenta para a gente poder se comunicar, bater esse papo hoje, e vocês podem ter certeza que tem sociólogos, antropólogos, historiadores trabalhando no Zoom, né? Vocês podem ter certeza que tem antropólogos, sociólogos, historiadores, filósofos trabalhando no Google, né? Que a gente pode usar aqui o Google Meet no PLE da UFRJ, né? Então, assim, começa a ver um universo, até na história dessas empresas e de muitas outras empresas, como foi fundamental a atuação de cientistas sociais na estruturação desses negócios, na inovação dos produtos, no diálogo com os consumidores e com os usuários, para pensar as transformações que esses produtos provocavam na experiência social. Então, tem um caso clássico nos Estados Unidos da Xerox, que a Xerox, quando muda a sua forma de atuação no final dos anos 70 e 80, vendendo seus produtos mais para pessoas físicas, e isso começa a entrar com muita força nos escritórios. São vários antropólogos, historiadores, sociólogos, cientistas sociais, de uma maneira geral, que vão fazer estudos para pensar como esses produtos estão modificando, essas tecnologias estão modificando as relações de trabalho, por exemplo, né? Hoje a gente vê, se fizer uma pesquisa aí, nessas grandes empresas, tipo LinkedIn, Airbnb, várias dessas novas empresas aí, né, do marketing, do 4.0, tecnologia e tal, vocês vão ver que tem muito cientista social nos departamentos de produto, de inovação, de pesquisa de usuário, de recursos humanos, cientistas sociais em agências de publicidade, em departamentos de marketing de empresa, no setor público, em vários segmentos do setor público. Eu participei de um debate há pouco tempo que era sobre, discutindo a pandemia, questões culturais, consumo, né, que é meu tema de pesquisa, e uma discussão que é muito relevante, assim, a gente pensar como, até para aqueles setores da esfera pública e do Estado brasileiro que tentaram incentivar o isolamento social, como o discurso não encaixava, o discurso do discurso médico, da proteção, do medo, de você vai ficar doente, é perigoso, tem que se proteger e tal. Isso, num determinado setor da vida brasileira, em diversos grupos da vida brasileira, isso não encaixava. As pessoas acreditavam que tinha uma outra hierarquia no jogo e tinha gente que estava disposta a correr risco, está disposta até hoje a correr risco. Não as pessoas que estão obrigadas a trabalhar, mas outros segmentos sociais estão dispostos a correr riscos de vida, né, do que ficar isolado, se protegendo, ou tomar determinados cuidados e tal. Eu vi uma entrevista hoje
que viralizou no Twitter, que era um cara falando que não estou preocupado, assim, eu acho que o Covid só pega em quem está fraco já, quem já está fragilizado. Aí a repórter pergunta, mas e pessoas mais velhas? Você perdeu alguém na sua família? Ah, perdi 2 tias. Mas e a sua mãe? Ah, minha mãe não vai pegar, não. Minha mãe não tem chance. Eu volto para casa, encontro com ela, não pega. Tem outras hierarquias que estão no jogo, e até para pensar política pública eficaz, para pensar e para discutir melhores mecanismos para convencer as pessoas a tomarem determinadas medidas que são boas para a saúde, questões sanitárias e tal, é preciso a perspectiva dos cientistas sociais, né? A gente tem contribuições a dar para esse debate também, né? Não é necessariamente o discurso médico que vai fazer com que as pessoas tomem determinadas atitudes. A gente estuda isso aí em antropologia, sociologia, filosofia. Fala da antropologia, a gente pensa as questões simbólicas, né? Como orientam muito mais os nossos comportamentos e escolhas do que questões utilitárias, questões da ordem da razão prática, como diria o Marshall Salles. Então, a gente tem contribuições também muito efetivas para dar no setor público, nas organizações do terceiro setor. Então, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, pensar como a gente se insere em outros espaços para além da vida acadêmica. Porque, como o Mauro colocou aqui antes, é um espaço limitado, né? O Mauro falou, são poucas vagas, a retirada da obrigatoriedade. Então, assim, fica um negócio escasso e acaba sendo, o que eu vejo em muitos alunos, a opção que tem. Termino o bacharelado, não tem emprego, vou fazer um reingresso aqui na licenciatura para ver se eu procuro uma... Claro, a gente aprende a construir alternativas, né? Então, eu acho que quanto mais alternativa a gente constrói, é melhor. Por isso que eu acho que precisa ser debatido até do ponto de vista de currículo, das grandes organizações, das associações, Associação Brasileira de Antropologia, SBS, né, Sociedade Brasileira de enfim, ciência política, tem que pensar como o cientista social pode atuar para além desse espaço acadêmico, porque o espaço acadêmico ele é restrito, gente. É preciso ser dito isso com clareza, ele é restrito. Não é todo mundo que entra na graduação que vai conseguir virar professor do ensino médio ou que vai conseguir virar um professor universitário, porque são 60 entrando, 60 se formando, se todo mundo se formar, é claro, tem evasão no meio do caminho, né? Depois tem mestrado, doutorado, muita gente. Então a gente tem que ter, até mesmo no nível de pós-graduação, apresentação de outras possibilidades. Isso já é lugar comum em outros centros de reflexão no mundo, né, das ciências sociais. Você pega uma colega que foi fazer doutorado de sanduíche na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, num departamento de história, e que ela falava que o mestrado e o doutorado tinha toda uma preparação para esses alunos, assim, de indicação que você pode atuar em outros segmentos da sociedade. Assim, você pode trabalhar em empresas, pode trabalhar no terceiro setor, pode trabalhar no serviço público, enfim. Então, é preciso que o campo se organize para disputar esses espaços. Jogar nas costas dos alunos, eu acho que é de uma... Assim, de uma omissão muito grande. Assim. Eu estou tentando falar aqui para provocar, né? Não é para jogar nas costas dos alunos que eles têm que correr atrás e descobrir estágio. Assim, isso aí vocês já fazem. Eu acho que tem que ter uma provocação no próprio campo, né? Pensando como Bourdieu nos dominantes. Né? Vamos tentar discutir como a gente consegue fazer com que a ciência social seja pensada e seja atuante em cada vez mais esferas da vida social. Eu não quero olhar o debate público brasileiro dominado por advogados, economistas, escrevendo colunas no jornal, discutindo no Twitter com seus milhares de seguidores, não que eu quero ter milhares de seguidores no Twitter, mas os milhares de seguidores dos economistas que estão falando sobre questões sociais, muitas vezes, né? Sobre questões que a gente trata, a gente estuda. Então, é preciso que o campo dispute esses espaços. Só assim a nossa área vai voltar a ter um prestígio, que é o prestígio que ela merece na vida social. Né? Cada vez mais eu vejo aí empresas preocupadas em ter o olhar antropológico para pensar os consumidores, o olhar sociológico para entender como é que eu dialogo e crio mecanismos de convencimento para os funcionários, ou o olhar sociológico para as organizações sindicais, ou na assessoria política, como falou a professora Iris, dando o exemplo do seu aluno ou sua aluna. Então, assim, a gente
precisa estar presente nesses espaços, cada vez mais. Senão a nossa área vai ficando uma área que vira... Outras pessoas falam sobre ela como se... não que eu estou defendendo aqui reserva de mercado, não é isso, mas a gente precisa ter um protagonismo sobre o que a gente estuda, né? A gente precisa ter esse protagonismo. E eu acho que, assim, parte do campo, essa discussão dos dominantes no campo, é um debate que os professores têm que fazer. E é importante que os alunos cobrem os professores também, que me cobrem, que cobrem os colegas, que cobrem outros fóruns, porque a gente tem que discutir isso, a gente tem que pensar isso, né? Eu quero que os alunos que saiam do IFIX, do FRJ, saiam e tenham oportunidades para dar aula em escolas, para dar aula em universidade, também para trabalhar em agência de publicidade, em agência de marketing, em empresas de uma forma geral, na área de recursos humanos. Por que está dominado por setores da psicologia ou da engenharia de produção? Por que a gente não está disputando esse espaço, né? Você pega nos Estados Unidos... Professor, faltam 5 minutos para sua fala. Tá bom, obrigado. Você pega nos Estados Unidos que tem a NAPA, que é a Antropologia Prática, que tem o EPIC, que é não sei o que é a sigla especificamente, mas uma organização que reúne pessoas que fazem etnografia no mercado, em empresas, né? Ou no terceiro setor, enfim. Então, assim, a gente não tem essas organizações no Brasil, né? E muitas vezes falar numa antropologia prática, numa sociologia prática, isso vira um negócio menor. Assim. Tem muito sociólogo, muito antropólogo que presta consultoria, que faz assessoria para o mercado de uma maneira geral, mas fica um negócio silencioso. Porque se você fala que faz isso, você perde prestígio, né? Porque é uma área menor, né? E assim, essa talvez seja a área que possa contribuir para que a gente tenha maior relevância, que os nossos alunos tenham inserção profissional. O que eu estava dizendo é que eu quero ver os alunos atuando podendo atuar em diversos setores. Na época que eu estava nessa transição de formação acadêmica e tentar... Assim, na verdade, não era... Eu quero ser um professor universitário, fazer pesquisas acadêmicas, enfim, esse era o meu desejo, né? Mas tinha todo um caminho para isso, né? E acabei fazendo consultorias, trabalhando em pequenos projetos e tal. E nesses projetos eu via muitas vezes equipes, assim, muitas vezes não, porque não foram tantas também, mas às vezes que eu atuei, eu via equipes de empresa que não tinham sentidos sociais. E assim, as coisas mais básicas da antropologia, da sociologia, já faziam uma grande diferença e abriam um leque de reflexão muito grande para aquelas pessoas. Então, talvez a minha atuação e de outros colegas que eu descobri nessas experiências, que atuavam nessas consultorias, enfim, provocaram de alguma forma reflexão nesses setores de empresa e começaram a abrir vaga para antropólogo, para sociólogo. Então, mas são coisas que ficam muito escondidas e muitas vezes são ocupadas por publicitários que fizeram, sei lá, um publicitário que puxou e fez um curso de extensão em antropologia do consumo, ou fez uma especialização em sociologia, alguma coisa do tipo. E a gente aqui, vocês que estão se formando nisso, acabam não ocupando esse espaço. Então, eu acho que eu queria parabenizar, assim, para não passar do meu tempo e tal. Eu acho que essa fala era mais uma fala de provocação do que de dar caminhos, porque eu acho que não tem caminhos ainda consolidados. A gente precisa ter essas provocações e outras que os colegas estão fazendo também, para a gente poder encontrar esses caminhos, né? E fazer pressão nos órgãos maiores, nos órgãos que têm maior poder de representação também, para que eles ajudem a construir esse caminho. Não dá iniciativas muito bacanas que tem o FMG, o curso de Ciências Sociais, tem uma empresa júnior lá, que são super ativos no LinkedIn, ficam falando de coisas que eles podem fazer e tal. É preciso que tenha outras dessas empresas júnior em outros departamentos, em outros cursos de Ciências Sociais, para que cada vez mais acostume os alunos a essa possibilidade, que acostume empresas, o serviço público, organizações do terceiro setor, que tem esse... Pô, se eu quero entender um pouco como eu abro o meu negócio, entender como eu faço uma comunicação mais eficaz para determinado público, é melhor buscar a opinião e a perspectiva, as pesquisas dos cientistas sociais, do que eu fazer alguma coisa aqui meio... Sabe, se eu quero fazer uma cirurgia, eu vou no médico, eu não vou em outra pessoa. Então, se tem gente que estuda sociedade, que estuda cultura, eu vou nessas pessoas para poder criar meus mecanismos de comunicação, estruturar negócio, assim por diante. Só que a gente precisa falar que faz isso, né? A gente precisa dizer que faz isso, né? Não basta só saber que temos esses conhecimentos.
Então, eram essas as provocações que eu tinha. Eu acho que é um debate muito longo que a gente tem que traçar e cada vez travar e ter cada vez mais vezes. Queria agradecer o convite, parabenizar vocês, porque isso tem que acontecer com frequência, sabe? Até falar, a gente tinha um projeto de extensão que ficou suspenso agora, acho que deve ter mais 30 segundos aí. Então, ficou em suspenso agora nesse período, mas era um projeto de extensão que era com a professora Célia Scalon e com o professor César Gordon, que era de produção de indicadores sociais, que era treinar os alunos do IFIX para que eles treinassem pessoas da sociedade civil que se inscrevessem para saber um pouco mais sobre métodos de pesquisa, como pensar em indicadores sociais, entender determinados grupos, assim por diante. Coisas desse tipo precisam ser feitas com mais frequência, precisa se dedicar a isso. E repensar também a nossa, não de uma maneira assim, tão profunda, mas repensar como a gente pode conduzir os alunos, conversar com os alunos para encontrar novos espaços de inserção profissional. Mas isso tem que partir de vocês também, porque quando os alunos provocam, a gente sai do lugar e a gente acaba se movendo. Obrigado, gente. Vou continuar aqui para as discussões. Muito obrigada pela fala, professor. Ótimas provocações. E agora, dando seguimento ao nosso debate, eu convido o Celso Alexandre. Opa, estão me ouvindo? Tá. Boa noite. Queria agradecer a comissão organizadora aí pelo convite. Essa mesa maravilhosa também, estar com vocês é uma honra. Eu sou aqui um peixe fora d'água, né? Sou engenheiro, né? Então, até quando Aristides me fez o convite, falei, gente, o que eu vou fazer lá, Aristides? Mas eu entendi pelo convite que ele queria falar, que eu trouxesse algumas questões que eu acho que dá para ajudar no diálogo, né? Eu, assim como eu falei, sou engenheiro de computação de formação, mas fiz mestrado e doutorado com um sociólogo, Michel Tiolan. Então, acabou que minha dissertação, minha tese foi muito mais no campo da sociologia do que da engenharia. Mas hoje atuo lá no Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social, que é uma unidade do Centro de Tecnologia, é a quinta unidade, uma unidade nova. Tem lá a Escola Politécnica, né, que é a Escola de Engenharia, a COP, a Escola de Química, Instituto de Macromoléculas e o UNIDES, que é uma unidade nova, que quando foi criada até era para ser, a ideia era ser interdisciplinar, não está debaixo de nenhum centro. Mas quem conhece a FRJ sabe que ela é muito quadrada, né? E ela tem que estar naquela estruturazinha de centros, unidades, departamentos, né? Essa coisa das caixinhas. E a gente ficou lá porque a gente era originalmente de lá, porque muitos de nós somos engenheiros, apesar de também ter outros sociólogos, psicólogos, e aí ficou ali dentro do CT, né? O que, por um lado, é bom para a gente poder provocar ali aquele espaço muito conservador, muito duro, por outro também muito duro, né? Tá lá, né? É um espaço bem árido, né? Quem conhece o CT é um espaço árido, né? Acho que tem outra palavra para dizer, né? Quase um deserto às vezes. Eu vou começar dialogando um pouquinho com o William, né? Porque eu acho que o que ele colocou, né? Eu venho desse outro lado, né? Do lado que ocupa todos os espaços, né? Que é a engenharia, né? Que onde tem espaço ela vai ocupando, né? Mas isso tem um porquê também, né? Assim, tem o porquê porque ela se presta a fazer qualquer coisa, né? E sem questionar o porquê, né? Eu acho que essa é a dificuldade que vocês têm, né? Pro bem e pro mal, né? Mas eu diria mais pro bem por um lado, que é mais pro mal, que também é o que o William trouxe, né? A realidade da universidade, que não é mais aquela universidade da minha época, né? Como eu digo, minha turma de engenharia eletrônica era o Ministério do Michel Temer, né? Aquele bando de aluno branco, homem, né? Eu me enquadro neles, né? Classe média. E hoje, cada vez mais, felizmente, a gente vê nossos alunos, mesmo na engenharia, cada vez mais negros, né, mulheres, LGBT, da Baixada, das favelas, né, e outros estados também, por causa desde o Enem, né, então é uma diversidade muito maior que eu acho que fortalece muito a universidade, né. E isso traz essa questão, né, quer dizer, que a universidade não é mais um espaço onde, independente do curso, né, porque antes, quando era elite, todo mundo conseguia um emprego, né, só por fazer universidade todo mundo conseguia, né? Então, até nos cursos talvez menos de mercado, né? De alguma forma, quem tem a gente sabe que a realidade brasileira é essa, né? Quem vem de uma família classe média alta consegue emprego, independente de qual profissão for fazer, né? E quem vem de classes baixas, né? E o Bourdieu, né? Vocês estudam muito, mostra muito essa relação familiar, né? De classe, né? Como isso se perpetua, né? E então, quer dizer, tem essa problemática, né? Quer dizer, o aluno da sociologia, ele tem toda uma formação crítica, né? E o campo hegemônico, né? Que a gente vive
o capitalismo brasileiro, que é um dos piores capitalismos ainda, né? Ele não tem espaço para nenhuma reflexão crítica, né, dentro das empresas, né? Então essa é uma dificuldade, né? Assim, eu diria assim, para um sociólogo estar lá dentro, ele tem que abrir mão de muitas coisas que ele estudou, eu diria assim até, né? O engenheiro ele é formado para fazer isso mesmo, né? Para ser um capataz, né? A nossa formação é essa, né? Não pense, né? Faça, né? Mas aí eu vou voltando, né? Só para voltar ao que o Aristides pediu, né? Eu acho que uma das coisas que ele pediu para falar um pouco era a questão da interdisciplinaridade, né? Porque eu considero que eu tenho uma formação interdisciplinar, né? E venho também de trabalho num núcleo que é bastante interdisciplinar, né? O NIDS, o Soltec, o programa do Soltec é um programa dentro do NIDS. A gente tem uma atuação multidisciplinar com pessoas de várias áreas, né? Todos nós temos uma formação, fazer mestrado numa área, doutorado na outra, né? E aí a primeira questão, né, sobre interdisciplinaridade, que eu acho uma questão fundamental para a discussão, e aí inclusive com a questão do mercado de trabalho, é se a interdisciplinaridade ela abre portas, né? E eu diria que não, né? Eu começaria de uma forma bastante negativa, né? Porque você pega os concursos da UFRJ, inclusive, né, que se diz, né, é muito bonito, né, todo mundo, se for ver, adora discutir, falar de interdisciplinaridade, isso aqui, mas você pega os concursos, a maioria dos departamentos da UFRJ é sempre graduado em, doutorado em, quase sempre, assim, né. Você, quando faz graduação numa área, doutorado em outra, você já fecha, assim, inúmeros concursos para você, né, então eu falo isso já com muitos alunos graduandos, né, por mais que eu valorize muito a formação interdisciplinar, né, ao mesmo tempo é uma coisa que tem que ser muito pensada, porque as universidades brasileiras ainda são muito disciplinares, né? Isso a maioria dos cursos, né? As engenharias nem se falam, né? Os cursos mais dito hard estão, né? Eu vejo curso da física, você vê lá graduado em física, mestrado em física de partículas, doutorado em física de, sei lá, em partículas, cobre com nêutron, não sei o que. Aí você vê lá, tem 3 candidatos, né? 2 candidatos, né? Mas você pega em outras áreas também não é muito diferente, né? Essa especialização, né? E eu acho uma pena, né? Porque é isso, né? Você tem uma prova ali que, teoricamente, não importa se a pessoa é formada em medicina, se é formada em engenharia, mas se a pessoa fosse o melhor candidato àquela prova, na prova oral, teoricamente seria uma pessoa apta, mas a universidade não é muito aberta para isso, né? Mas eu acho uma questão fundamental para a gente ser um bom profissional, né? Então, isso fica numa contradição que eu acho que a gente, como disse o William, a gente tem que estar num papel de privilégio, né, na universidade, como docente, acho que a gente tem que lutar para mudar esse nossos departamentos, nossos concursos, né? A gente no NIDS, os últimos concursos, a gente vem tentando abrir o máximo, só graduação em, ou então graduação em ou doutorado em, né? Então, a graduação em humanas ou doutorado em humanas, né? Tipo, humanas, letras, que a gente vem tentando abrir, tem a dificuldade de aparecer muitos candidatos, né? E gerir um concurso com muitos candidatos que não é fácil, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito mais inclusivo, né? E abre portas para que a gente tenha boas surpresas, né? Eu também, outra questão que eu traria, assim, né? Quer dizer, qual o meu campo, né? Falando um pouco também, eu venho do campo de estudo de ciência, tecnologia e sociedade, que é um campo interdisciplinar, né, que faz essa interface entre as áreas tecnológicas com as áreas humanas, né, sociológicas, né, da sociologia, né. Então, na verdade, a maioria das pessoas que estudam, inclusive os estudos sociais da ciência e tecnologia, são da área de humanas, são sociólogos, filósofos, né, mas até um filósofo brasileiro famoso, Álvaro Vieira Pinto, né, que é uma das minhas referências, que fez o livro Conceito da Tecnologia, né, ele trazia muito essa reflexão sobre a importância também dos tecnólogos, né, dos profissionais da área de tecnologia estudarem, refletirem sobre a tecnologia, né, pensarem sobre ela, né. Eu acho que ao mesmo tempo eu digo o contrário, né, é importante também as pessoas do campo das humanas, da sociologia, refletirem sobre as questões tecnológicas, né. Acho que vem valorizando isso, e a gente vive num mundo muito tecnológico, né, onde cada vez mais as tecnologias têm um poder imenso, como dizem alguns do campo, como John Law, às vezes código é lei, tecnologia é lei, né, um sistema determina o que pode e o que não pode ser feito, né, e eu acho que a gente estudar esse campo das tecnologias, dos softwares, dos algoritmos, que é uma das minhas áreas de estudo, eu acho fundamental, e esse diálogo entre áreas
tecnológica, engenharias e sociologias, para mim é fundamental, né? Eu acho que por isso, inclusive, coordeno os projetos nessa área e um deles, até um projeto PIB, que o Aristide faz parte, né? E aí eu acho que eu já fiz uma conexão com a segunda parte, né? Eu acho que uma questão para mim essencial é o campo concreto, né? A realidade, né? Porque a realidade para mim não tem nada mais interdisciplinar do que o mundo, né? O campo, né? A concretude, né? Eu venho o que é muito forte para mim, eu venho da extensão, né? Eu me considero, antes de tudo, um extensionista, né? Então, o que me move meu coração, move meu tesão pela universidade é a extensão, né? Um campo historicamente relegado dentro da FRJ, né? Eu, como falo, venho da engenharia, eu achava que isso era uma coisa muito mais da engenharia, a extensão ser relegada, mas cada vez mais, por mais militando na extensão na FRJ, eu vejo que não é privilégio da engenharia a extensão ser relegada, né? Inclusive no IFIX também, a extensão também não tem o mesmo peso que tem a pesquisa em nenhum espaço da universidade, né? A gente vê a universidade que ainda é muito academicista, muito distante das classes populares, distante das questões populares, né? E a pesquisa ganha muito mais valor do que a extensão, né? Então, eu acredito muito na extensão, inclusive como elemento gerador de pesquisa, né? Um elemento que gera uma pesquisa que é alinhada aos problemas brasileiros, aos problemas latino-americanos, né? Os problemas que podem transformar de fato a realidade da nossa população, né? Então, e aí de novo dialogando com o William, né? Porque eu acho que a fala dele moveu muito, né? Eu acho a extensão um campo potente para a gente, de fato, inclusive, né? A galera da sociologia também, né? Mas eu dialogo mais com a engenharia, mas poder ter essa experiência em vários campos, né? Em várias atuações, né? Que não só o que seria o seu campo de atuação, né? E eu vejo muito isso nos projetos de extensão que a gente tem no Soltec, né? A gente tem alunos da sociologia, da engenharia, muitas vezes fazendo coisas muito parecidas, né? Tem uma Carol Soares, que é da sociologia do bacharelado, que atua junto comigo lá no Espaço Terra Crioula, do MST, né, de comercialização de cestas agroecológicas, fazendo trabalho que alunos de engenharia de produção poderiam estar fazendo também, né, de pensar a melhoria da comercialização, melhoria do planejamento da produção, né, mas, claro, ela traz um outro olhar, né, é isso, cada formação tem seu olhar, tem seus elementos, né, eu acho que a sociologia tem diversos elementos muito interessantes, como a filosofia tem, como a geografia tem, como eu acho que são olhares interessantes, que são complementares, né, mas na extensão acho que tem um espaço de experiência prática que eu acho que e a gente no Soltec sempre valorizou muito isso, né, de dar espaço para que aluno de qualquer área possa atuar num projeto de extensão. Se ele tem interesse, né, ele aprende fazendo, né, aí eu venho da engenharia também, a gente sempre fala na engenharia que as pessoas aprendem a fazer engenharia no trabalho, né, você estuda 5 anos lá, finge que aprendeu alguma coisa, naquela disciplina de cálculo, de física, na verdade o aluno só engana para estudar, para passar, né? Finge, né? Faz as provas lá, e no fim a profissão se aprende fazendo, né? Então a extensão é um espaço também assim da gente aprender, né? Claro, com o nosso conhecimento, nosso olhar vai ser diferente, nosso óculos vai ser diferente a partir da base estrutural da nossa formação, mas a atividade em si a gente pode ter um aluno de sociologia, da educação física, da história, das artes, da dança, mas se ele tiver interesse naquela atuação profissional, ele tem total competência, né, de fazer, né, e a gente vê muito isso, né, e eu acho que é um espaço, na minha leitura, né, infelizmente no capitalismo brasileiro ainda, a gente na empresa vai ter muito pouco espaço para, de fato, fazer essa atuação mais qualificada, né, dos nossos alunos, né, falo isso, inclusive, eu tenho uma briga na engenharia, já, na verdade, várias brigas, né, mas uma delas é a questão da base da DCN, da engenharia, que antigamente tinha uma exigência de disciplinas de humanidades, ciências sociais, filosofia, né? E que na última reforma da DCN da engenharia excluiu totalmente isso. E aí é muito engraçado, os professores de engenharia adoram falar, né, de Berkeley, MIT, né, que são referência, né? E aí eu fiz até um estudo, eu sou diretor de ensino, atualmente estou como diretor de ensino do NIT, fiz um estudo em Berkeley, MIT, você tem 10 a 20% dos créditos nas engenharias lá fora em humanidades e ciências sociais, né, em disciplinas, em outras áreas, né, principalmente nas ciências sociais, humanidades, psicologia, filosofia, e aqui tinha-se 3, 4 créditos e querem tirar ainda, né,
E isso tem a ver com o nosso capitalismo brasileiro, né? Que não produz, né? Que não inventa nada, né? Então não precisa, né? Assim, no fim é isso. Não precisa sociologia, não precisa entender a sociedade, porque na verdade não faz nada, ele só replica o que vem de fora, né? Quanto, claro, para você fazer uma rede social, como o William colocou muito bem, você precisa de sociólogo, precisa de antropólogo, precisa de filósofo, precisa de psicólogo, né? Você não faz um grande sistema, né? Para as pessoas usarem, para as pessoas de fato, se você não, né? Você não estuda a sociedade, não estuda, né, psicologia, não estuda. Mas a engenharia brasileira, as empresas brasileiras não estão interessadas de fato em fazer nada, né? Elas são só replicadoras do que vem de fora, né? Então, infelizmente, o espaço é muito pequeno mesmo, né? Mesmo, né, quando falam para engenheiros, são mero operadores, né, de tecnologia, são a maioria controladores de planilha, né? A maioria dos estudantes de engenharia vão ser controladores de planilha de Excel, né? É o máximo que eles vão fazer, né? Então, quer dizer, o que a gente vem fazendo hoje, e é isso, assim, eu acho que ainda temos dentro do Brasil, eu acho que a universidade como um espaço de autonomia e de transformação que eu acho que não é comum em outros lugares, né? Falei pós-doc também lá em Berkeley, e lá fora nos Estados Unidos eu via as ONGs como um espaço muito mais de luta do que as universidades, né? Mesmo Berkeley, que é considerado sei lá, uma universidade progressista, de esquerda, movimento da contracultura, né, do free speech. Com licença, Celso, faltam 5 minutos para o encerramento da sua fala, tá bom? Tudo bem. Você via os professores atuando muito pouco junto aos movimentos sociais, aos problemas sociais, né? E os Estados Unidos não falta, né? A gente sabe, né? A pobreza lá, a miséria, você tem a questão dos imigrantes, você tem a questão dos homeless, você tem as questões, você tem milhões de questões que aquelas pessoas ditas de esquerda, de Berkeley, poderiam estar atuando junto aos problemas sociais. Às vezes eles vão até estudar os nossos problemas sociais, né? Fazer propostas para o nosso movimento do campo, né? Olhar o nosso movimento do campo, mas ali tem uma questão de campo também ali rural também, de pequenos agricultores migrantes, que eles não olham, né? Os ticanos, né? Então, quem faz esse trabalho lá nos Estados Unidos são as ONGs, né? O movimento negro está ligado a isso. Mas aqui no Brasil, eu acho que a gente, né, felizmente, das universidades, a gente tem muito espaço para atuação, né? A gente no NID mesmo tem muita atuação com a MST, com o MTST, com o movimento da economia solidária, e eu acho que a gente tem um espaço ainda de autonomia, né? Ainda, né? Não sabemos até quando, né? Então, eu acho que a gente, através da extensão, né, nossos alunos podem atuar no campo concreto, né, podem experimentar a sua formação dentro de um espaço dentro de um campo crítico, né? Eu acho isso bastante ainda poderoso, né? Eu acho que, infelizmente, o FJ ainda faz menos extensão do que deveria, mas eu acho uma experiência de atuação, né? E aí, já indo para a conclusão, né? Pós-formação, né? Quais são então, isso é um campo para atuar enquanto é graduando, né? Depois de formado, quais são as possibilidades, né? Aí, como eu diria, a gente vive numa realidade bastante limitada no Brasil para atuar e, se a gente quiser, ter um espaço crítico, né? Alguns amigos meus quer dizer, claro, a gente tem um estado que a gente ainda consegue ocupar, que a gente faz concurso, mas como o William e o Mauro colocaram bem, são espaços limitados, ainda tem poucas vagas, né? Não tem... o que alguns amigos meus conseguiram, assim, vêm fazendo dentro do movimento da economia solidária, por exemplo, se organizar em cooperativas, né? Então, eu tenho um grupo de amigos meus criaram uma cooperativa de desenvolvimento de software livre para movimentos sociais, né? Criaram 8, 10, se juntaram, formaram a cooperativa. Então, inclusive, tem lá um sociólogo, tem um engenheiro de computação, tem uma pessoa de marketing, tem uma pessoa de administração, e formaram a cooperativa para... então, tem algumas possibilidades, né? Alguns espaços a partir de um processo mais autônomo, mas, ao mesmo tempo, um processo coletivo, né? Que eu acho mais interessante, né? Mas é isso, é limitado, né? Acho que a gente tem que criar esses espaços, né? Acho que essa é outra luta nossa, que eu digo todos nós, né? Claro que quem tem um espaço mais de privilégio tem mais facilidade para isso, mas eu acho que é um desafio nosso, estudantes, docentes, técnicos, né, nessa luta por criar espaços de trabalho onde as pessoas possam ter um trabalho que remunere de forma justa, que seja um trabalho onde tem autonomia, onde pode ter um pensamento crítico, onde possa fazer um trabalho prazeroso, né? E aí também, só concluindo já, né, acho que a gente tem lá no NIDS um mestrado chamado Tecnologia para o Desenvolvimento Social,
que é um mestrado profissional interdisciplinar. A gente recebe muitos alunos das ciências sociais. Ele tem 3 linhas, que é tecnologia social, gestão participativa e trabalho e formação politécnica, que a gente faz essa integração da pesquisa com a extensão. A maioria dos nossos mestrandos atua na extensão, né? Alguns atuam, temos professores nessa linha de trabalho e formação politécnica, por causa de ter uma pedagogia, uma linha mais de Vygotsky. São muitos professores da rede básica, né? Da rede municipal, estadual. Um dos programas do NIDES é o Laboratório de Informática para a Educação, que faz há mais de 20 anos trabalhos com escolas municipais, CIEPs, né, de trabalhar com os professores para pensar a informática como uma ferramenta para trabalhar os conteúdos, né? Então, é isso também, né, que eu queria colocar como um espaço também que estamos abertos, né, a receber alunos da sociologia, da licenciatura, da filosofia, que tenho interesse também em pensar o campo tecnológico de forma crítica. É isso. Muito obrigado, gente. E fico para o debate aqui.